Mas a vida em condomínio é complexa, né? Assim, advogar em condomínio, eu acho que é uma das mais versáteis formas de advocacia, porque você pega tudo. Viver em condomínio já Viver em condomínio difícil. já é uma arte, né? já é uma arte. Com certeza. Na verdade, viver em sociedade eu acho que está cada vez mais difícil, né? Tá. Assim, as pessoas não conseguem mais falar, elas não conseguem dialogar, até a escrita tá complicada, né? Porque assim, tem que tomar um cuidado tão grande na comunicação, porque assim, você tem dentro de você o que você quer passar. Mas você não sabe o que você está interpretando. Só que também, você está usando um meio para transmitir a sua mensagem, e você não sabe se aquele que vai ser o receptor da mensagem vai compreender exatamente o que você quer falar. Quis dizer, porque você não conseguiu traduzir o que você quis dizer naquela palavra, naquela mensagem, né? Então, mas eu acho que numa época assim de tanta informação, as pessoas também elas não conseguem pensar. Você já reparou que as pessoas elas não pensam da mesma proporção que elas não leem? Elas não leem as informações. Lá a informação e ela não pergunta o que já está escrito. O que está escrito, né? Complicado. Eu vi uma reportagem no Jornal da Band, dizendo que por exemplo, eu gosto de falar o telefone. Eu não gosto de WhatsApp. Eu não atendo por WhatsApp. Enquanto eu não puder atender, eu não atenderei. Ponto. Eu gosto de e-mail e de telefone. Se me manda e-mail, praticamente eu respondo no mesmo dia. Eu gosto de resolver o assunto, sabe? Manda uma mensagem, outro manda. Eu gosto de sentar, resolver, ligar. Você vai ficar 1 hora no telefone, vou ficar 1 hora uma vez só. Do que ficar arrastando aquilo durante dias no WhatsApp e meu cliente ficar infeliz. E eu vi uma reportagem dizendo que os jovens, hoje, as pessoas mais jovens, que também não é uma diferença de idade para nós que temos, sei lá, 50, 45 anos, absurda, 30 anos, porque antigamente, quando a gente tinha 30 anos, a diferença para 20 era muito sentida. Hoje não eu não penso que seja tão sentida assim, mas eles não gostam de falar o telefone, sabe por quê? Porque o raciocínio tem que ser rápido. Você não tem tempo para pensar. Com a mensagem eles conseguem pensar e voltar, abreviar, apaga, volta. né? É verdade. Então, assim, não tem isso. Até que ponto a gente está evoluindo? É complicado. E aí vem a inteligência artificial para complicar tudo, né? Não, para estragar, eu acho. Porque Bom, tem benefício, né? Tem benefício, mas tem que saber usar. Tem. E vamos lá pro nosso Foninho, direito condominial. Vamos pôr o foninho. Capo Bianco, quando você mandar, a gente começa. É isso aí. Tá bacana a conversa, né? Tranquilo. Pra mim tá, não sei pra você. Se você achar que eu tenho que falar mais aqui, menos ali. Não, tal, fica à vontade. O importante é se despejar conhecimento. Peraí que eu babei. Tem problema. Não, babei com categoria. Não é uma babadinha. Peraí, deixa eu ver se eu. Não devia ter tirado o saquinho, né? Deixa eu ver se ele fica. Não, assim. Fica tranquila. Não ficou melhor? Ficou, tá bom. Eu vou pegar também pra mostrar. Mas. Ih, minha baba. A gente vira aqui assim, ó. Não. Peraí. Vou fechar. Ó, eu virei o suporte aqui pra ficar melhor, ó. Aí porque a capa tava assim. Pronto. É a orelha. Desbabei. É a orelha dele. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um nosso Adnocast. O podcast da Adnotari. E eu já faço aquele convite de lei. Você já sabe que eu vou começar assim. Então por que você ainda não entrou lá em www.adnotari.org.br e fez a sua associação? Entra lá, é fácil, rápido e barato. Pelos benefícios que você tem, imperdíveis. Você quer ser mais assertiva, mais assertivo no direito notarial e registral, na sua advocacia? Então faça a sua associação. O mundo vai abrir para você ter mais conhecimento. Nós somos uma academia, mas só que a gente não fica só na teoria, não. É prática,
é atuação prática para que você tenha realmente um aprimoramento profissional efetivo. É isso que nós queremos. E na Adnotário todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Se você tem empenho, se você tem condições, se você sabe o que você tem a demonstrar, você vai ter muito espaço na nossa Adnotário. Então vem para a Adnotário você também. E é claro, nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Adnotário, ao @Adnotário. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. E eu tô aqui num segundo episódio que a gente tá gravando com ela, que sabe muito de direito condominial, tem uma experiência vasta. Doutora Suzy, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos de novo volta. aqui, de novo, novamente, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Muito nós legal aqui outra vez. Muito legal o nosso bate-papo. Sim, com certeza. Se você tá chegando agora e não viu o episódio anterior de ESG, termina esse e vai ver, aproveita e vê todos os outros 60 episódios anteriores do nosso Adnocast. Muito conteúdo, conteúdo de qualidade, gratuito para você melhorar a sua carreira. E curta, compartilha, já faz tudo logo aí, comente também se você tá gostando, que a gente vai responder. Mas, Suzy, vou falar rapidamente aqui o teu currículo, porque você é mãe de 7 filhos. 7 filhos livros. 7 filhos livros, né? 6 filhos bichos. 6 filhos. Isso daí eu não sabia, não. Que bichos você tem? Eu tenho cachorros e gatos. Cachorros e Mas gatos. eu tô incluindo os falecidos, porque eles continuam sendo dos meus filhos. Eles continuam pra vida eterna, com certeza. Cachorros e gatos. Que maravilha. Bom, cachorro e gato em condomínio dá problema também, hein? Muito problema. Muito. Mas olha só, falando um pouquinho do seu currículo, você tem várias pós-graduações. Em direito processual, civil, imobiliário, direitos humanos, constitucional global e ESG, que a gente explorou bastante, né, no episódio passado. Também em direito notarial e registral e carreira internacional aqui. Coimbra, né, maravilha, que bom. Eu quero fazer um pós-doc lá em Coimbra também. Mas é muito legal. Tá no planejamento, né? E vamos aproveitar a tua expertise toda, vamos falar um pouquinho sobre essa obra, Suzy, que é um lançamento agora, né? Sim. Qual que é a ideia? Você é organizadora e eu vi aqui, quem tá participando desse livro é só fera, meu. Só ninja. Vamos lá. Temos o Kikunaga. É a segunda vez dele. É a segunda vez dele. Tá? Arthur Balbani. Acabou de passar no concurso para magistratura, São Chique, Paulo. Isabel Salvador. João Paulo Pascoal. Rossi. A Juliana Almeida. Liliane Toyama, o Luiz Gustavo Faria, o Kikunaga, Michel Wagner, o Otávio Nucci, a Raquel Valese, é uma querida. Nossa, faz tempo que eu não falo com ela. Uma querida. Nossa, é muito gente boa. Dei aula com ela na São Judas há bons anos. Renato Moreira Salles. Ronaldo Trevisan Vieira, a Rose também, Rose Ramires, Suzy, você, quem vos fala, Tatiana Turano, a Liz também. Grande Liz. Deve ter falado sobre trabalhista. Com certeza. Nossa, ela é fera na área. Falou bem. Ela é fera na área trabalhista. E o Vander. Nossa, faz tempo que eu também não falo com o Vander. Professor Vander. E apresentação do Rubens Carmo Elias Filho. Encontrei com ele agora em Itaquera, num congresso de imobiliário, que ele estava lá. Super fera também na área condominial. E o prefácio do Peguini. César Peguini, outro mestre. Então, um livro imperdível da editora Liberars. É quase environmental. Uau! Social governance. Nós estamos hoje... Estamos afinados no inglês, né? Bom, e vamos falar então sobre essa obra, Novas Vozes do Direito Condominial. É uma sequência, né? Uma coletânea. Esse é o volume 2, né? Esse é o volume 2. E aí, o que eu achei legal desse livro, Suzy, até pegando o gancho aqui com os autores, que é um livro bem eclético com relação aos temas. Sim. Né? Porque, assim, quem advoga, a gente estava até falando sobre isso, né? Quem advoga no direito condominial não tem que saber só sobre cobrança de condomínio. Não. Até porque se você for setorizado, você vai perder dinheiro na mesa. Sim. Né? O condomínio, ele exige que você tenha um profissional, uma advogada, um advogado que saiba
direito trabalhista, que Sim. saiba tributário, Sim. que saiba Sim. registral, notarial, Sim. que tem uma amplitude muito grande. Né? Maior, A cobrança do condomínio é uma fatia, né? Que dependendo do E que a condomínio é gente pequena. tenta evitar também, né? E que a gente tenta Sim, evitar o objetivo ao máximo, é o preventivo, né? Isso, Evitar que né, a saúde financeira do condomínio é essencial. é muito importante, né? Eu até estava, eu estou fazendo leilão de um apartamento em condomínio que são 16 apartamentos. É uma realidade que é diferente de outro que tem lá trocentas torres, né? Financeiramente é uma realidade. Então, um condômino, nesse caso, Faz muita diferença. Faz diferença, impacta muito. E só para você ter uma ideia, eles conseguiram reduzir drasticamente a questão da inadimplência com a mudança da forma de cobrar. Né? Eles até eles cederam os créditos, porque hoje existem empresas, a garantidora. Então isso fez com que um condomínio que era em torno de 2.400 foi para 1.800. Só com uma mudança administrativa, uma gestão diferenciada, né? E aqui você fala, tem bastante coisa aqui, até uma coisa, você abordou no episódio passado das atas, né? Se precisam ou não de registro. Né? Crédito condominial aqui, ações judiciais de interesse do condomínio, olha, a parte trabalhista, contratos condominiais, que é importante. Condomínio tem muita, a gente vai falar coisas aqui sobre contratos, tudo. E, Suzy, entrando nessa seara condominial, vamos emergir aqui. O ano passado, a Adnotar teve uma participação incrível, e você também, por conta de um julgado, né, de um julgamento que não teve repercussão geral, mas que foi emblemático com relação à penhora do imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, numa ação de execução condominial. Né? Porque a gente sabe que a efetividade desse tipo de ação está ligado diretamente com o objeto da penhora, né? Porque você tem a interpretação, deve só penhorar os direitos do devedor fiduciante ou a propriedade propriamente, ainda que exista essa alienação fiduciária. E a gente tinha uma divergência, tem ainda, né, uma divergência entre a terceira e a quarta turma do STJ, e a segunda sessão do STJ se reuniu para julgar 3 casos, mesmo que sem repercussão geral, admitiu a presença do amicus curiae. E a Adnotar, uma das, né? Aliás, foi a única que eu diria que foi isenta. Isenta no seguinte sentido: como academia, nós não estávamos defendendo o interesse de credores fiduciários, nem interesses de condomínios. Nós estávamos defendendo o interesse da justiça. Claro que a gente tem um posicionamento, né? E o posicionamento bate muito com o que a gente vai querer, eu quero tratar com você agora, né? Quem fez a sustentação oral por nós lá no STJ foi o Kiko Naga, né? E ele abordou esse tema, que é a natureza alimentar da cota condominial, né? O condomínio é vivo, né? É um ser vivo, né? O condomínio é vivo, pulsante e problemático, né? E exige, como todo ser vivo, né? Como eu ia dizer isso. O condomínio precisa de terapia. O condomínio. Precisa. O advogado seria o terapeuta do condomínio? Com certeza. Cara, olha, com certeza. Sacada essa. Eu acho que dá até para fazer um slogan, né? Eu sou o terapeuta do seu condomínio. Com certeza precisa, né? É o que a gente fala sobre a manutenção, né? Com certeza. A prevenção, ela custa muito menos do que a reparação. Sim. Né? Mas na linha dos livros, essa ideia surgiu eu já nem sei mais, foi 2019 para 2020, na verdade, eu copiei. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Eu copiei essa ideia, eu sempre participei de comissões da OAB, e eu participava da comissão de processo civil da OAB Santana, onde eu sou inscrita aqui da subseção, e eles fizeram uma coletânea de artigos com o pessoal que participava. Cada um vai escolher um tema e falar sobre X coisa. Até eu participei desse livro, foi sobre o ativismo judicial, e lá eu falei sobre a questão do artigo 1345 do julgado do Rio Grande do Sul, 1.300.000 alguma coisa que eu não me lembro mais, e que cingia período, né, e que com base, e foi em repercussão geral,
E que os tribunais começaram a repetir a ementa só, mas ninguém se deu o trabalho de ler o acórdão, que tratava de compromisso de compra e venda entre dois, e que quem estava ali não tinha entrado no imóvel, eles começavam a aplicar isso para Deus e todo mundo, construtora que não entregou chave, que entregou chave, quem está no imóvel, quem não está no imóvel, dividindo o período, vendedor. Olha, foi um transtorno. E aproveitando esse seu gancho, Suzy, eu acho que vale a pena a gente fazer um esclarecimento que eu sinto. Muitas vezes a sociedade imediatista atinge também a advocacia e tal, e quando você se depara com uma ementa que a redação é agradável para o seu caso, você tem uma superficialidade, às vezes, de não buscar a leitura do acordo. Sim. E isso é imprescindível. Uhum. Por que eu falo isso? Porque a forma com que as emendas são redigidas são um jogo de palavras Sim. que tentam traduzir de forma resumidíssima aquilo que foi objeto do julgado, uhum. que tem como base fatos, uhum. que tem como base uma realidade uhum. processual, uma realidade jurídica entre aquelas partes, uhum. que vai fazer com que você possa utilizar como uma vertente de autoridade, né, de fundamentação, de buscar o convencimento daquilo que você quer defender na sua petição, mas se você não faz a análise do distinguish, né? Ou não, sim. Né? Você não consegue buscar essa aplicação. Isso é importante até mesmo quando a gente for pensar em interposição de um recurso especial, sim, né? Sem dúvida. De divergência jurisprudencial, que sim. é uma das hipóteses tal, de cabimento, porque você precisa fazer o cotejo analítico, né? E muitas vezes e eu já tive caso, quando eu advogava, né, já há um tempinho, que hoje eu não posso advogar por ser leiloeiro, eu já cheguei a contrapor em manifestações a jurisprudência que a outra parte trouxe, porque não tinha nada a ver com o julgado. Né? Então a advocacia tem que ter um cuidado muito grande. Muito grande. Né? Então eu quis fazer esse parênteses porque eu acho que vale a pena esse destaque mesmo. Sim. Né? E essa questão do distinguish, eu trouxe de uma forma um pouco mais simplista. Você está falando de abacaxi e eles estão julgando chuchu. É uma coisa totalmente diferente Sim. da outra. E eles aplicam no dia a dia, porque assim, o advogado tem que ter esse cuidado, mas o julgador também tem. Então, é uma prática péssima e comum de repetição de ementas que não se aplicam àquele caso julgado. Né, aquele caso que está sendo analisado, aquele caso concreto, melhor dizendo. Então, essa questão dessa separação do 1345, que cingia períodos, eu sofri muito na prática como advogada de condomínio e vi meus condomínios sofrerem com isso. Porque a pessoa dizia, eu adquiri o imóvel em 2025 com dívida de 2023. Dali para trás é do Pedro, daqui para frente é do João. Tá, mas Pedro não tem mais bens, e agora? E a natureza jurídica própria terreno, aonde fica? Então, você tem aí até uma descaracterização da natureza própria terreno. Porque ela se torna uma obrigação de caráter pessoal. É o que acontece nos leilões, na subrogação do 908, parágrafo 1º. E com as associações, né, que estão querendo. E aí eu vou aproveitar o gancho, porque eu não posso deixar passar. Claro que não. Eu não posso deixar você passar incólume aqui. Né? Porque na subrogação, você tem o arrematante, ele, pelo 908, parágrafo 1º, as obrigações de natureza propter rem ficam subrogadas no produto da arrematação. Ou seja, o que pagou de arremate vai ser usado para pagar os credores. Isso. Se não pagou, problema de quem não recebeu. E do anterior. O arrematante assumiu isoladamente. Isso. Você, como advogada de condomínio experiente, vamos lá, chega o arrematante com a subrogação, só que não foi pago todo o condomínio. E eu digo isso porque eu já tive percepções, ouvi várias vezes, pessoas falando assim, não, mas espera aí, o condomínio, ainda que não possa cobrar do arrematante, porque teve a subrogação, fala o seguinte, não vou te dar certidão negativa de débito. Por quê? Porque tem débito. Mas espera aí, não descaracterizou, não desvinculou-se do imóvel? Eu queria a tua opinião. Desvinculou-se. É muito difícil explicar isso, né? Porque a dívida é da unidade, né? É propter rem. Ela originou-se na unidade. Originou-se na unidade. É igual quando a gente
teve uma discussão aí, sei lá, uns 15 anos atrás, se eu posso divulgar o nome do devedor na lista de inadimplência. Não é colocar no elevador, Não, né? gente, Calma aí. nem no quadro de aviso que existia antigamente, que agora o quadro de aviso é o grupo do WhatsApp, né? Não é isso. Porque não pode colocar o nome da Suzy lá como proprietária da unidade 20, tem que colocar a unidade 20 a devedora, né? Porque quem é devedor é a unidade. Aí a gente passa para a questão da subrogação e para as garantidoras. Porque quando você faz a cessão para a garantidora, o débito continua sendo próprio terreno ou não? Essa é uma questão interessantíssima. Pois é, porque Continua? Eu penso que não. Porque, veja, olha, eu sou devedora perante o condomínio. Se eu cedi, ou se o condomínio cedeu o crédito para você, garantidor, se você fizer uma cessão de crédito nos termos do Código Civil, você vem para o meu lugar. Pelo fato de você vir para o meu lugar como credor, eu, devedora, eu não sou mais devedora dentro do condomínio, concorda? Dentro do condomínio eu não sou mais devedora, só que no processo eu sou devedora. Isso aqui virou próprio terreno? Continua próprio terreno? Tem decisão do STJ dizendo que continua. E tem decisão nos termos daquelas garantidoras que elas não vêm para o polo ativo da ação, o condomínio continua no polo ativo, que daí seria uma representação? Seria uma simulação de cessão, que daí não permaneceria a dívida próprio terreno. Porque o problema, e nesse caso, como que funciona a pessoa? Porque o devedor, o condomínio inadimplente. Porque perante o condomínio, ela não é mais devedora. Mas no fórum... porque o condomínio recebeu. Porque assim, vamos até colocar na mesa a relação dessa garantidora. O condomínio contrata a garantidora e por esse contrato a garantidora paga o condomínio... Antecipadamente com um desconto. Né? Ou seja, ela tem uma vantagem econômica. Porque senão, lógico que tem. Senão então vamos usar o exemplo. O condomínio é R$2.000 por mês, ela vai pagar para o condomínio R$1.500. Isso. Então ela tem um lucro de R$500. Isso. Só que esse lucro fez com que ela tivesse o quê? Um risco. Sim. O risco do inadimplemento. Isso. Né? Mas o condomínio está em dia. Tá tudo pago, né? Tanto que uma vez eu conversei com um síndico, olha só, o síndico falou assim, a gente contratou uma garantidora, tudo, tá mil maravilhas, até eu usei esse exemplo um pouquinho antes, né, no episódio, que diminuiu de 2.400 o valor do condomínio para 1.800, pô. Considerável. Uma diferença considerável aí. A gente tá falando que quase 30% aí de benefício, tá? E aí ele perguntou, e tinha uma unidade com período anterior, olha só, período anterior à garantidora que o condomínio está executando. E depois da garantidora não está mais devido, o condomínio recebeu, então não tem débito, né? Aí ele foi perguntar pro representante da garantidora, falou assim, aquela unidade lá que eu estou executando, tá devendo o condomínio? Tá devendo, né, para vocês? Aí ele, não te interessa, não vou te falar. Você não precisa saber. O crédito é meu. O crédito é meu, eu não preciso falar nada pra você, eu não preciso prestar contas pra você. Então, mas aí eu acho que outro problema. Mas eu tô puxando esse gancho, sim, porque quando ele me retratou essa realidade, dá a entender que descaracterizou a natureza própria. Mas aí tem outro detalhe. Essa garantidora, ela veio para esse processo no polo ativo? Não, o processo anterior, os débitos na execução são anteriores à garantidora. O condomínio continua como autor nessa ação. Porque o condomínio não cedeu esses créditos antigos, só que foi daquele momento para frente. Então, olha só a sinuca de bico que você tá. Esse débito continua próprio terreno ou não? Porque o condomínio, ela não deve mais para o condomínio, né? Só que o condomínio, a unidade, só que o condomínio continua movendo uma ação contra o proprietário, em decorrência da dívida da unidade. E aí vamos pensar que esse imóvel vai a leilão. E vamos pensar, vai a leilão, a subrogação atinge? O antigo proprietário. Atinge também a garantidora que não está no polo não faz parte da relação processual? Olha só que complexo isso. É complexo e
atormentador. Não, e aí a gente entra justamente E compensa advogar para o devedor. E por isso que a gente entra justamente nessa questão da natureza alimentar. Da natureza Porque, peraí, se a cota condominial tem natureza alimentar e o condomínio foi alimentado por um terceiro, será que essa cessão gerou também a transferência? Exclui o efeito ou não a natureza do próprio terreno? Pois é. Putz, eu confesso a você que eu não me debrucei ainda sobre isso. É muito complicado. E assim, nós tivemos casos de garantidoras que ela obrigava os condomínios a permanecer. É feita uma simulação de cessão, porque os condomínios continuavam nos polos ativos das ações, justamente para quê? Para não descaracterizar. Né? Aí ela agiria como se fosse uma o condomínio representado pela garantidora ou não, ela não aparece. Porque assim, o que eu já vi foi outorgar procuração para o advogado da garantidora, isso. Mas ele vai atuar pelo condomínio, exatamente. Mas isso é um risco para a garantidora evidente, também, porque o condomínio pode falar, não quero mais esse advogado. Tudo bem, tem uma relação contratual, vai gerar... Isso, no contrato ele é obrigado. Outra coisa que surge de dúvida nessas questões contratuais com garantidoras, qual é o quórum para você contratar uma garantidora? Boa. Qual é o quórum? É 100%? É unanimidade? Só o síndico pode contratar? Só o síndico pode? Inadimplente não vai voltar? Nem precisa levar na assembleia? Pois é, porque assim, o síndico ele vai receber uma quantia menor, então ele está abrindo mão de dinheiro que não é dele. Qual a tua posição? Eu tô sem posição. Opa, calma aí, vamos lá. Breaking news. Não, aqui você não vai sair. Eu falei que você não vai sair ileso. Olha, o que foi calmaria de SG, aqui a gente tá atormentando. Mas né? Mas Não, eu quero um posicionamento. Olha, eu já cheguei a imaginar que deveria ser unanimidade. Por quê? Porque a gente tá lidando com dinheiro. E todo mundo tem, o condômino, pelo Código Civil, ele tem o dever de pagar a cota condominial. Seria igual, vou fazer um paralelo interessante, que é mais comum até. O devedor chega no condomínio, o condomínio inadimplente chega para o síndico e fala, quero desconto, quero pagar parcelado sem juros, quero pagar parcelado sem atualização. Pode. O síndico não tem autoridade para fazer isso. Ele tem que levar para a assembleia. Quórum. Pois é. Quórum, porque aí você vai esbarrar no quê? Que o inadimplente também não pode votar. Porque seria a alteração da despesa condominial. Das despesas condominiais. Aí eu cheguei a pensar nos 2/3, fazendo ali um paralelo com a alteração de convenção, porque a convenção diz como vai ser a forma de pagamento, né? Forma, quando, a fração, se vai ser por fração, como é que vai ser feito esse rateio. Mas assim, a verdade é que não existe ainda, pelo menos eu desconheço, quem diga que tem que ser ou unânime ou que tem que ser 2/3. O que eu vejo ser aprovado, e também eu vi, assim, uma ou duas decisões dizendo, acho que 2 falando que tinha que ser 2/3, seguindo a linha da convenção, tá? Mas a maioria faz com singela assembleia, maioria simples dos presentes. Dos presentes, e eles vendem mesmo. E a gente também, Jorge, a gente tem que entender assim, tudo tem o pró e o contra. Eu tenho muitas reservas nessas contratações com garantidoras. Com terceirizadas também. Me desculpe, mas eu tenho. Porque eu acho assim, você vender facilidades, alguma coisa está errada. Né? Então a terceirizada pegar e falar assim. Aí você fala, é tudo muito fácil, muito simples, eu tenho lucro e resolvo todos os seus problemas. Não é bem assim. Organizações tabajaras, lembra? Tabajara. A terceirizada, não, mas olha, se eles. Só um parênteses, se você não sabe o que é organizações tabajara, YouTube, entra lá Cacete e Planeta, né? A gente era criancinha quando a gente assistia isso. E. Com a terceirizada, não, você nunca vai ter problema se ele entrar com reclamação trabalhista, eu vou pagar, eu vou pagar. Poxa, eu venho de uma época que todo mundo fugia do vínculo de emprego. Eu cansei de fazer contestação por reclamada
tentando negar vínculo de emprego, que não tem como, de uma pessoa que trabalhava todos os dias, né? E a gente sabe Com que subordinação, onerosidade, salário, tudo e tal. Então, tinha casos de ter recibo de férias, recibo de... Como que você vai negar vínculo? Eu falava litigância de má fé, né? Pois é, eu falava isso pros meus contratantes. Gente, eu não posso fazer. Não, mas tem que fazer. Gente, mas não dá. Aí, que você é muito direta. Como é que eu vou negar vínculo e juntar um recibo de pagamento de férias? Não tem como. Meu senhor, não tem como fazer milagre. E outra, você tá jogando seu conhecimento ali, né? Sim. Teve um cara que falou pra mim assim, um senhor, né? Melhor dizendo. Não, doutora, eu não sabia que tinha que registrar. Eu falei, é só a senhora escrever aí. Como é que eu vou escrever que o cidadão desconhece o termo legal? Os termos da lei. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei, Sim. entendeu? Mas é por aí. É mais fácil confessar, né? É mais fácil confessar. Era melhor chegar lá e fazer acordo, né? Melhorou muito depois da reforma trabalhista? Melhorou, mas também a gente não pode ser hipócrita e dizer que os juízes não ficavam alucinados para fazer acordo. Com certeza. Né? Poxa, eu cheguei a ter casos da pessoa pedir 300 mil reais e fazer acordo por 50, por 5 mil reais. Poxa, mas você tem um direito desse tamanho e você aceita tão pouco. É necessidade. Né? É uma coisa muito estranha. Vamos voltar aqui para alimentar. Voltar. Eu quero que você explique para a nossa audiência essa caracterização da natureza alimentar da cota condominial. Então, e talvez voltando lá para o que eu estava falando, da trabalhista. Por que a pessoa trabalha? Por que você trabalha? Por que eu trabalho? Porque a gente tem contas a pagar, porque a gente precisa sobreviver e porque a gente precisa se alimentar. A alimentação, indo lá para o direito de família, né? A criança tem direito a alimentos, a esposa, o marido, hoje em dia, né? Até o pet, né? Tem direito a... Não é só alimentos, né? Alimentos englobam uma série de necessidades, como educação, como vestuário, como a parte cultural, a parte psicológica e assim por diante. Então, fazendo um paralelo nisso, as pessoas começaram a perceber que o condomínio, por ser um organismo vivo, tudo aquilo que se arrecada, o condomínio não tem lucro. Né? O condomínio, como diz o Kiko Naga, quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a gente diz que ele é sui generis, né? Porque ele não tem natureza jurídica. Ele não é uma empresa. Não é pessoa jurídica nem pessoa física. O que ele é? Sui generis. Nada. Ali ele é um ente de personalidade. De pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, nem me lembro quem foi num evento. O condomínio, na verdade, gente, é uma vaquinha. E né? E é uma vaquinha. Mas não é aquela vaquinha prenha que faz do limite do imóvel. Limite do imóvel. Quem não pegou a referência tem que ver o episódio anterior no Causos. Dos causos. E então o que vamos fazer? Vamos levantar todas as nossas despesas, colocar um pouquinho mais ali, porque se tiver um probleminha pra gente tentar se organizar. Normal, né? E vamos ratear. Vamos pegar e fazer uma vaquinha. Vamos pegar uma vaquinha, vamos dividir e fazer uma vaquinha para todo mundo contribuir. Só que desta arrecadação depende-se uma vida, depende-se um organismo vivo, que inclusive mantém outras vidas mesmo, de pessoas, de seres humanos. Então, daí... Direta e indiretamente. Então, assim, quando eu digo que eu preciso fazer com que aquele organismo vivo sobreviva, eu estou falando do condomínio. Sim. Porque ele precisa, como empreendimento, como imóvel que ele que tenha todos os seus equipamentos funcionando. Né, adequadamente. Porque se um elevador ele não tem a manutenção adequada, as pessoas morrem. Ou se acidentam, né? Que gera responsabilidade civil para o condomínio. Para o condomínio. Se eu tenho uma reforma que é feita de forma inadequada, eu posso ter acidentes, não só dentro do condomínio, mas no meu entorno. E eu vou gerar uma responsabilidade também para todo mundo ali, para os envolvidos, para o síndico, para quem fez a obra, desde quem contratou como quem executou e assim por diante. Fora as questões de segurança, limpeza. NBR, parará, barará. Então, assim, e temos também então precisamos desse dinheiro para fazer essa manutenção. E a gente sabe que um condomínio que tem uma inadimplência alta ou uma gestão ineficaz impacta consideravelmente no valor do seu imóvel. Com certeza. Então, assim, é bom. Quanto melhor cuidado for, mais valoroso É legal você cuidar do seu apartamento, não só porque ele é seu, é porque ele vai impactar também na vida de todo mundo. Sim. Né? E aí também
geraria uma responsabilidade civil para esse inadimplente, eu acho. Né? Não é só a questão. Lembra quando veio o Código Civil novo? Ah, então agora eu vou multar o inadimplente também. Aí o povo começava a multar porque ele era um condômino antissocial, porque ele não paga em dia. Sim. A multa eu não sei, mas é um enriquecimento ilícito. Né? Ele impacta na vida dos outros também. Porque, poxa, meu apartamento vale 300, eu vou vender por 200 porque eu tenho uma inadimplência absurda e a manutenção não é adequada. Então sempre uma coisa vai estar ligada à outra, é uma engrenagem. E por outro lado, eu tenho pessoas, sim, que dependem daquele condomínio, como os prestadores de serviços, os funcionários diretos, que eles ganham salário, os funcionários diretos, né? Os indiretos, eles também ganham salário, mas eles ganham do empregador deles, só que é porque eu pago. Sim. E eu sou tomador. E, aliás, você deu o gancho. O gancho para entrar o quê? Terceirizadas, não contratação direta, responsabilidades, aquela pergunta, eu acho que é a pergunta que todo mundo deve fazer para você, né? O síndico que procura, vale a pena ou não vale a pena ter a contratação direta ou a terceirizada? Eu, como estou evoluindo, depende. Depende. Né? Então, assim, natureza própria terreno tem que ser preservada ao máximo. Por quê? Porque a natureza dessa arrecadação, ela está vinculada ao imóvel, e esse imóvel, e essa arrecadação, e dessa arrecadação são dependentes não apenas o imóvel, como os vizinhos condôminos, como as pessoas que trabalham para o condomínio, seja direto ou indiretamente. Vou trabalhar para o condomínio, terceirizada ou funcionário direto, seletista. Depende do que o seu condomínio tem, né? É o que eu disse no outro episódio, que vocês têm que assistir e depois falar lá pra gente, é legal, né? Ver, tá? Pode até criticar, mas com parcimônia também, né? Porque a gente é mimado. Não esqueçam que a Suzy é chata. Eu sou chata. Não é? Sou chata. Eu vou ficar magoada também. Eu sou sensível também, pode não parecer. Como os brutos também amam, também amam, então, assim, vai depender, cada condomínio tem a sua peculiaridade, tem as suas características. Então, como você falou, você tem um condomínio lá no Guarujá que tem 16 unidades. Nossa, eu vou terceirizar, vou colocar uma empresa terceirizada ali, com uma certa rotatividade de funcionários que em dados momentos é legal, é bom. Olha, o rapaz aqui da portaria, o pessoal não gostou dele, dá pra trocar? Né? Agora, se ele fosse seu funcionário, você ia ter que fazer todo aquele procedimento, barará, barará. Então, assim, para que eu acho, a minha opinião, um condomínio pequeno desse, de 30, de 40 unidades, ele vai terceirizar? Será que é vantajoso para ele? Será que não é melhor ele ter aquele funcionário que conhece todo mundo, que ele vai investir em treinamento? Porque a gente sabe também que hoje a contratação de mão de obra, ela está cada vez mais delicada, difícil, né? Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que tem vaga no mercado de trabalho para muitas áreas, inclusive para a parte condominial de portaria, zeladoria, parte de limpeza. Qualificação. Falta qualificação e mão de obra. Então, assim, veja, num condomínio que você tem, sei lá, 100 unidades, você trocar a portaria todo dia, ou toda semana, ou todo mês, é muito delicado. Né? Essas pessoas, elas são a porta de literalmente, eles abrem a porta de entrada da sua casa, né? Porque uma vez dentro do condomínio já era. Então, às vezes, eu já vi casos da pessoa ficar forçando, não, mas eu moro aqui e tal, e o porteiro ali, porque ele não sabe o que ele faz, e ele é agredido, ele é ofendido, e aquela pessoa mora ali, mas o outro não tem como saber. Aí entra até prática de ESG. Prática de ESG. Também. Prática de direito de vizinhança. Sim. Também, né? Como é que você vai fazer? Olha, eu tenho um escritório num predinho de 2 andares, assim, e é facial. Só que já acontece quase eu não vou dizer todos os dias, mas vamos pôr 3 vezes na semana. Na hora de eu tentar colocar o facial, tem alguém ali esperando que alguém abra lá em cima, porque é a gente que abre a portinha lá embaixo. E a pessoa fica ali porque ela vai entrar no meu vácuo, entendeu? Sim. Ela vai entrar. E você não tem como impedir, né? Eu impeço, porque eu sou chata. Sim. Entendeu?
Só que assim, se ele Mas tiver... tem gente que se constrange com se isso. constrange, e às vezes não dá tempo, Também. Não, e outra, se é uma pessoa mal intencionada, ela vai ele fazer, vai entrar, ele vai entrar forçosamente, ele vai entrar, lógico. exatamente. Então, assim, é uma situação desagradável, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, gente, eu não sei, tem inúmeras salas aqui, eu não sei o que essa pessoa quer fazer aqui, eu não sei o que ela quer fazer comigo, às vezes é uma mulher que tá com uma protetiva, você não sabe, é um cara parado ali que ele Sim. quer entrar, né? Ou a pessoa espera numa boa, eu falo, dá licença, e puxa a porta, né? Mas já aconteceu, obrigado. A pessoa já empurra, assim, tipo, eu nem tava dando espaço, mas ela quer entrar, ela vai entrar. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas pode acontecer. Pode. Então você imagina uma pessoa que tá ali, que acabou de ser admitido naquele condomínio, seja de forma direta ou indireta, que tem um histérico gritando lá, ou buzinando, porque ele esqueceu o controle da garagem. A pessoa fica empolvorosa, até porque ela quer preservar o emprego, ela não sabe o que ela faz. Verdade. Né? Então, a terceirizada, ela tem vantagens também, né? Mas precisa fazer o quê? Analisar essa empresa, analisar o contrato social dessa empresa, analisar a situação, porque você pode sair de uma responsabilidade subsidiária por uma responsabilidade solidária. E justamente nisso, Suzy, eu vou fazer um corte aqui pra gente ir para um quadro que a gente tem, para voltar isso, porque dá pano pra manga. Essa questão de responsabilidade terceirizada, tudo dá um pano pra manga. Então, vamos pro nosso quadro? Vai dar registro? Nesse momento, a gente aproveita toda a experiência, conhecimento da nossa entrevistada, da doutora Suzy, para saber alguma situação de registro no direito notarial e registral. E ela trouxe aqui, levantou um caso interessantíssimo sobre exigências, até de uma forma extrapolada, né, para a lavratura de uma procuração, de um instrumento de procuração público para fins de venda de um imóvel. Isso. E foi com teus pais, é isso mesmo? Foi no começo do ano, e meu pai precisava de uma procuração da minha mãe para vender um imóvel no interior, que ele estava fazendo a transação lá, e ela não iria para lá para assinar documentação e tal, e nem adianta falar em certificado. Isso que é o e-notariado. Nem, sem chance. A gente esbarra nessas coisas, né? E nós fomos a 2 cartórios de notas e eles se recusaram a fazer a procuração. Estávamos eu, meu pai, minha mãe, lúcidos, ativos, andando, falando, expressando vontade, entendimento, e por acaso tinha o teu pai falando que quem não registra não é que dono. Não é dono. Inclusive uma tia nossa tava, prima dele, a gente chama de tia, né? Tava junto, que veio passear. E num cartório eles pediram todos os documentos pessoais, tal. Eles pediram certidão atualizada da matrícula do imóvel, certidão de casamento atualizada e uma testemunha, que tinha que ser parente ou amigo que soubesse da situação. Da vida deles. Da vida deles. Aí eu falei, mas eles estão declarando que eles são casados. Não, mas eu preciso da certidão. Eu falei, filha, mas eu não tenho essa certidão. Não, mas daí você pode pegar. Mas eu falei, eu preciso fazer isso hoje. Ele vai embora, ele é de outra cidade e tal. Não tem como fazer. Aí eu falei, assim, bom, a certidão atualizada, ainda pensei, é rápido, né? Eu pego a visualização e tal, registradores. Aí ela falou, não, a certidão nem precisa ser atualizada. Assim, precisa ter a matrícula e tal. Aí eu falei, tá, mas e se por acaso eu tivesse só um contrato? E se eu tivesse só a escritura? Não tivesse registrado? Eu não sou dona. Sim. Né? Aí ela fez uma cara, tipo... Eu falei, moça, eu preciso fazer uma procuração. Desculpa, mas não tem cabimento o que você tá me pedindo. Não tem cabimento. Eles estão aqui, eles estão declarando. Até porque a utilização da procuração vai ser objeto de análise. No momento em que essa venda for concretizada. Em razão da procuração. Porque pode ser que ele pegasse essa procuração e a venda não se concretizasse. Sim. Então, eu penso Ou se concretizando, ia ser... E analisado. Assim, eu acho que desses pontos que você levantou, até a gente conversou em off sobre isso, como se trata de um casamento, a prova do casamento é a certidão. Sim. Então, eu entendo que seria legítimo aqui a busca da certidão de casamento atualizada
Eu, assim, na minha ignorância, eu Não. sou ignorante com relação a esse ponto. Agora, a matrícula atualizada, pô, só vai ter função se for realmente, né? Concretizado. Concretizado. Mas assim, a questão da certidão de casamento, embora tenha a solenidade, a questão direito material e tal, eu penso assim, se estão os dois ali declarando somos casados desde não sei que de maio de 1964, 62, sei lá eu acho que o dever ali é colocar no papel a declaração das partes, né? As partes estão lúcidas? Elas têm entendimento do que elas estão declarando? Será que essa é a função do notário? Dele intervir e interferir na vontade que a parte está expressando ali? Que ela quer fazer de livre e espontânea vontade? Como você contornou essa situação? Não contornei. Aí fui para outro cartório. Aí no outro cartório não tinha testemunha. Porque eu ainda falei, se eu tô dentro de um cartório, eu preciso trazer um terceiro para falar que eu sou eu, que eles são eles, que eles são casados. E declarando o endereço, local, tudo bonitinho. Lá na frente, se isso fosse concretizado, como você falou, que seriam analisados esses elementos, detalhes, né? Entre aspas. Aí eu fui a outro cartório. Fizeram algumas exigências, mas no caso a matrícula não era atualizada, e aí eu questionei. Aí quando eu comecei a questionar, o atendente não sabia responder. Aí ele falou que ele não atenderia por causa do horário, porque era, salvo engano, 3 horas e não daria para fazer uma procuração padrãozão embaixo para vender casa tal, da rua tal, parará, só. Que teria que marcar um horário. Eu falei, moço, eu tô com 2 idosos aqui. Minha mãe, à época, tinha 72 anos, meu pai, 82. E é o segundo cartório que eu venho. Eu preciso simplesmente fazer uma procuração para ele poder vender uma casa. Só, nada, eles estão aqui, estão lúcidos, estão com fome até. Tem um lanchinho aí e tal, entendeu? Eu falei, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Aí você foi para um terceiro. Aí eu fiquei indignada. Aí eu fui embora, botei lá no grupo da AD Notário e compartilharam realmente que não tinha sentido, parará. E aí eu fui num outro cartório no dia seguinte, e aí eu consegui fazer apresentando só a certidão de casamento. Tá. Consegui fazer. Você fez alguma... Fiz. Fez reclamação na corregedoria? Fiz. O que aconteceu? Foi julgado improcedente. Sério? As duas. Fiz contra os dois, mas aí eu recorri também, e aí no tribunal, na corregedoria, foi dito que eles estavam corretos, porque, não, e assim, se você visse, se você quiser eu te passo até, as defesas, assim, gente, eles invocavam artigos nada a ver, mais artigo não sei o que da norma, não sei o que, sabe, uma coisa... Para justificar, né? Mas não tem previsão, não tá previsto na norma que eles têm que fazer isso. E aí o argumento maior é que eles têm que proteger o idoso. Pelo Estatuto do Idoso, ele tem que proteger. Na verdade, eu, sinceramente, como usuária, eu não vi proteção. Eu vi uma má vontade, sabe? É que eles estavam se blindando, né? Inclusive num cartório você chega... E aí também é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Todo mundo tem que fazer, todas as profissões, todas as áreas, a gente tem que fazer a nossa função com cuidado, com zelo, com segurança, né? Mas, às vezes, o cartório, o que eu sinto é muito... Eles têm um medo, nossa, poxa, mas peraí. Num dos cartórios, inclusive, quando eu cheguei, tem em cima do balcão a lista para lavrar procuração. É padrão aqui, eles nem falam com a pessoa. Então, eu acho que se talvez tivesse vindo tabelião lá e falado assim, pois não, qual é o seu problema? E conversado 5 minutos com os dois... Já resolveria. Teria resolvido, ele teria lavrado a procuração com a maior segurança do mundo. E teria evitado um estresse, cansaço, mal-estar, sabe? Pessoa ficar indo, vindo, né? Bom, aí o que o corregedor colocou, que dos males o menor, mas que a conduta estava certa, porque a intenção era proteger o idoso, quer dizer, o idoso ficou igual aquele bonecão do posto, né, indo e vindo, pegando o documento para fazer uma singela procuração de um para o outro, e detalhe, nem para se fazer essa procuração, minha mãe nem precisava estar lá. Sim. Ele poderia fazer assim que ela estivesse lá.
Ela estava lá, ela estava Só aceitando. precisava dos dados dela. Só dos dados dela. Ele estava aceitando, declarando que aceitava, que tinha conhecimento de tudo. E que era casada com ele. Aguentava ele a ó. Né? Mas que servia de advertência para que os prestadores de serviço do cartório, que é uma prática ESG, como a gente falou lá atrás, fossem melhor orientados. Tá. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Bom, esse foi o nosso... Vai dar registro? Maravilha. E voltando para a responsabilidade terceirizada, responsabilidade, Suzy. Porque o que a gente vê realmente é uma venda de facilidade. Isso. Sem análise de riscos. Isso. Principalmente pelo fato de que muitas vezes o condomínio, o síndico, não está orientado, ele não busca essa orientação pelo seu advogado, pela sua advogada, né? Porque é custo, porque vai cobrar a análise e tal. E acaba evidenciando uma desproteção. Não que vá necessariamente ocorrer, claro, mas é um risco. É um risco. Né? E até eu assisti agora, semana passada, claro que semana passada já há um tempinho, eu teve um congresso em Itaquera, 7º Congresso de Direito Imobiliário em Itaquera, fantástico o congresso, e quem foi palestrar lá foi a desembargadora Ivani Bramante. Ela me deu aula em Coimbra. Ela é maravilhosa. Eu dei aula com ela na Faculdade de Direito de São Bernardo. Ela é uma pessoa... Ela fala muito sobre prática de ESG. A exposição dela foi sobre portaria remota e responsabilidade do condomínio sobre portaria remota. E ela destacou julgados do TST e tal, que não dá para quantificar ou dimensionar ou estabelecer cada funcionário dessa portaria remota que trabalhou para cada condomínio. Então isso gera que um funcionário dessa portaria remota processa todo mundo da cadeia. Né, processa todos os tomadores de serviço, ainda que ele tenha atendido uma vez. Porque é impossível, do ponto de vista técnico, defensivo, falar assim, esse funcionário aqui nunca abriu uma porta do meu condomínio. Né? E aí acaba o quê? Aquela responsabilidade subsidiária pelo todo. Exatamente. Isso daí pode levar, não existe falência do condomínio, mas pode um ônus gigantesco para o condomínio. Caos. Exatamente. Porque o passivo, que muitas vezes não se analisa na due diligence, né? O passivo do condomínio também afeta a valorização da própria unidade. Sim. E afeta o valor do condomínio. Sim. Exatamente. Porque vai ter que ser rateado no final das contas, né? Então, assim, falta muito essa análise da responsabilidade da terceirizada. Falta, sem pela dúvida. Terceirizada, pela contratação da terceirizada. Eu já iria pelo problema maior que eu vejo é a análise contratual. Um singelo contrato com uma empresa de jardinagem. São contratos mal redigidos com o fulano, que é o gerente comercial, que deve ter 3 meses de casa, que não está no contrato social, o contrato social da empresa, o capital social dela não suporta o que ela está oferecendo, a quantidade de clientes que ela tem, a quantidade de prestadores de serviços que ela tem, o KNAI não bate, a empresa vai ser... Eu já peguei uma empresa prestando serviços de terceirização e o contrato social eram 2 médicos. Acredite se quiser, eu tenho guardadinho. E não é muito antigo, não. 2 médicos que tinham uma empresa para consultório de ortopedia. Caramba. Eles estavam vendendo serviços com o nome XYZ para terceirização. Terceirização no condomínio. Só se fosse para engessar o condomínio, né? Total. Fazendo, fazendo esse... Gente, eu quase caí da cadeira, porque assim, eu já vi empresa terceirizada com ela ter serviços de terceirização. Eu peguei uma vez que era para ela não podia prestar serviço para condomínios residenciais, era para hospitalar. Tá. E ela vendia para condomínios residenciais e comerciais. Quer dizer, uma análise documental simples até. Né? Para um profissional. Totalmente simples. Né? Simples para um advogado, para uma advogada. Outra coisa. Uma cautela básica, né? Georges aparece o tempo inteiro. Georges não está no contrato social. Aí quem assina o contrato com o condomínio? O Georges, que não está no contrato social, que não responde pela empresa, que ele não pode assinar.
né? Não tem ainda se tem uma procuração, que aí... Que procuração? Nada. Que procuração. Eu peguei É do além a casos, eu tenho um caso recente, que na prestação de contas, tá lá o nome de 3 empresas, que os contratos não batem. Então não tem contrato, não tem nota fiscal, então vai impactar tudo lá na frente. Sim. Só que você tá colocando na sua prestação de contas que você paga a empresa A e você tem um contrato com a empresa B e não tem uma nota fiscal, e não tem um recibo, entende? Tudo isso vai impactando. Então, assim... E a responsabilidade do síndico vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, essas questões, elas precisam ser muito bem analisadas, até porque no caso da terceirizada, sempre vai ter risco, qualquer contratação vai ter risco. Então, qual é a ideia? De amenizarmos esses riscos, né? Diminuirmos os riscos. Como? Vamos analisar o contrato social, vamos analisar se o que ela está oferecendo realmente é condizente com o preço, porque às vezes a pessoa coloca lá, eu te dou 3 porteiros, né, portaria 24 horas, mais o da limpeza, por um valor que você sabe que não paga 2. Alguma coisa tá errada, alguma coisa não eles vão deixar de recolher. Né? Alguma coisa não está funcionando direito. Até ou é um salário muito baixo. Exigir periodicamente também os comprovantes de recolhimentos. Sem som, isso tem que estar no contrato. Fundo de garantia, INSS. É mensal. Só paga a nota fiscal quando com a nota vier os comprovantes. Tem que vir os comprovantes do mês anterior, tudo bonitinho. Recibo, tem que ter a cópia do recibo de pagamento, a cópia de entrega de EPI. Porque também é muito comum de cesta básica. As convenções das categorias, elas preveem os benefícios dos trabalhadores. Eu já peguei terceirizado e falei, não, tá aqui a nota fiscal da cesta básica. Eu comprei 10 mil reais de cesta básica. Eu quero o protocolo que o senhor entregou. Sim. Não tem. Então você não entregou, né? Aí chega lá a menina, o rapaz da limpeza, o piscineiro, aí mexia com cloro. Eu mexia com produtos Cadê o EPI, né? Cadê o EPI? Não, mas tá aqui, ó, a nota fiscal. O condomínio comprou aqui 5 mil reais de EPI. Cadê o protocolo? Porque daí você fala assim, ó, tá aqui o protocolo de que ele recebeu, e se ele não usava, a responsabilidade é dele. Mas assim também, você tem o dever de fiscalizar. Claro. Porque se ele não tá usando o EPI... Aí você já teria uma culpa concorrente. Mas veja... De uma certa medida, né? Mas se você vê que o seu colaborador não cumpre regra, você adverte e manda embora. Sim. Entendeu? Porque o condomínio também ele tem que ter postura. Por isso que ele tem que ter uma assessoria jurídica eficiente. Ou o administrador tem alguém do RH eficiente. Até Suzy, o gancho rápido, por conta do nosso tempo, a questão da profissionalização da sindicância. Porque assim, quando o síndico é orgânico, é aquela pessoa que muitas vezes é aposentada e tem tempo para cuidar, e aí vai ter a isenção de condomínio, vai ter uma vantagem, acaba aproveitando, ela não consegue ter a amplitude de tudo que deve ser feito. O síndico profissional, por outro lado, deve ter esse conhecimento, só que você também tem muitas vezes que ele fica... Perdido porque ele está prestando serviço para vários condomínios. E é isso que você falou, que ele deve ter, né? Que era o que eu ia dizer, desde que ele tenha. Porque o que aconteceu também? A pandemia, ela fez um boom no mundo condominial, né? E surgiram também muitos especialistas e muitos síndicos profissionais, porque as pessoas também estão enxergando o condomínio como um nicho de negócios, Sim. né? Tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro e ele exige multifuncionais, ele precisa de multifacetas, né? Sim. Ele precisa do advogado, ele precisa do arquiteto, ele precisa do engenheiro, ele precisa do psicólogo, ele precisa do mediador, ele precisa do jardineiro, do eletricista, de um monte de coisas, de várias tarefas, de várias técnicas e especializações. Então, apareceu o síndico profissional. E hoje tem gente que vende aí um serviço que ele não sabe prestar. Até porque não tem como, Jorge. Não tem como a pessoa chegar lá e falar assim, eu sou síndico profissional, eu sei tudo. Ele não sabe. Não sabe. Não. Ele vai precisar das mesmas coisas que o síndico orgânico. É óbvio que talvez hoje ele tenha um pouco mais de facilitação no conhecimento e no acesso. E pode ter uma estrutura, porque muitas vezes é uma pessoa jurídica que presta essa sindicância. Sim. Né? Então, acaba tendo uma estrutura muito maior. Muito maior. Só que assim, as pessoas acham que contratando um síndico profissional, eles estão contratando também um empregado. E eles não estão.
Eles não Justamente. estão. E, aliás, essa daí é para um outro episódio, né? Que, aliás, a Juliana e a Liz, elas abordam isso. Até que ponto o síndico profissional pode ser considerado empregado do condomínio? Em nenhum. É uma polêmica interessante. Em nenhum. Tem vários julgados Com aí. O síndico, ele pode ser profissional? Tem projeto de lei para profissionalizar, né? Eu tenho as minhas reservas. Porque a lei diz, o Código Civil diz que o síndico, ele é representante legal do condomínio, né? Ele representa o condomínio, né? O inventariante... Ele é eleito na Assembleia. E ele é eleito em Assembleia. O inventariante representa o espólio. Então, amanhã vai ter o inventariante profissional. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente começa a desvirtuar. Outra, quando você contrata um síndico profissional eleito em Assembleia, ele vai ter um contrato assinado com... Porque ele não vai poder assinar com ele mesmo. Sim. Né? E outra, incide o CDC... se eventualmente ele não estiver fazendo uma boa prestação de serviço, ele vai ser demitido, destituído por ou uma... contrato rescindido. E vai ter uma assembleia para destituí-lo pelo quórum da assembleia. Né? É complicado isso. Ou basta rescindir o contrato Também. com ele. Porque tem decisões dizendo que basta rescindir o contrato. Sim. Incide o CDC nessa relação? Porque daí se ele é uma empresa, o consumidor é tido como destinatário final. Então é muito delicado. Para encerrar, eu acho, não tem assim, olha, é uma receita de bolo, é o livro. Contrato terceirizado, contrato síndico profissional. Não, vai depender do seu condomínio, das necessidades do seu condomínio, do tamanho do seu condomínio e daquilo que ele efetivamente precise. Né? Sim. Agora, o que é essencial, seja síndico, presidente de associação, nesse livro a gente fala muito de loteamento de acesso controlado, que muito esquecido, né? As pessoas falam, eu moro num condomínio fechado. Não mora, você não mora num condomínio fechado. Veja bem onde você mora, porque olhando, eles são muito parecidos. A aparência é a mesma. É a mesma, talvez a rotina. Se acostumou a falar condomínio pra tudo. Pra tudo. Tem o condomínio lato senso, que engloba o estrito senso real, jurídico. E o de fato. E o de fato. Né? Então, assim, que tem naturezas diferentes, que tem a formação diferente, e legislações diferentes, e posturas de gestão diferentes, e documentação diferente. Diferentes, as pessoas não sabem disso. E seja lá ou seja cá, temos que cumprir regras, temos deveres e temos que aplicar a métrica ESG, principalmente no que diz respeito ao trato com as pessoas, que é o social aí da sigla, e com a governança, porque essa parte documental e de arrecadação, ela é extremamente importante, vai impactar na vida de todo mundo. Uma má gestão, ela ela destrói a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa investiu, a maioria, né? Investiu tudo naquele imóvel e um síndico faz mal intencionado, uma administradora, uma terceirizada, faz uma lambança. A gente tem casos aí de administradoras que, com a conta pool, né? Anoiteceram e não amanheceram, os condomínios ficaram lá. A ver navios. Verdade. Bom, vamos fazer um parênteses aqui para fazer um quadrinho que você não me falou o que vai falar, porque você tem muita história para contar. Vamos então para o Causos do Mundo Condominial. Hoje está no mundo condominial, né? Que geralmente é o notarial. E fugiu. Você estava falando, você até, durante o episódio, você contou causos de tudo quanto é natureza, né? E aí, você tinha contado um caso que você não entrou em detalhes. Você me falou em off, vou te puxar aqui. Você me falou em off, você falou assim, abandono de bebê no condomínio. Aquilo me impactou muito. Do bebê não foi abandono. Como que foi? O que aconteceu? Mas durante a nossa conversa veio uma outra história que mas pode contar também. Não, mas eu esqueci, né? É por isso que eu ando com um bloquinho na caneta. Na bolsa, bloquinho e caneta. Então, essa do bebê foi um condomínio, assim, que eu trabalhei para ele muitos anos, assim, tinha um carinho muito profundo pelos condôminos, pela síndica, que era uma pessoa, assim, objetiva, sabe, extremamente firme, rigorosa, mas animada, simpática. Aquela pessoa trabalhava direitinho, o síndico orgânico, o marido dela era advogado também, falecido. E eu não cheguei, eu não prestava serviços. Aí depois, por forças da vida, nossos caminhos se descruzaram. E ela que me contou essa história que aconteceu no condomínio dela, ali na Zona Norte, que eu não sei se é muito comum, porque há 12 anos mais ou menos, eu já não moro mais em condomínios de apartamentos,
graças a Deus, né? eu circulo por aí, mas eu não tenho visto mais quando a gente precisa socorrer das escadas quando falta luz, né? Escada de emergência, As né? escadas de emergência com os latões de lixo, que é péssimo, porque quando precisa evacuar o prédio com rapidez e tal, aquilo É um obstáculo. É um obstáculo. E teve um caso de uma moça que morava com os pais e tal, já faz muitos anos, e era uma moça, assim, exemplar, né, muito correta, reta, respeitosa, muito na dela, tranquila, e essa menina, ela conseguiu esconder uma gravidez, e não tão menina assim, já moça, talvez uns 25, 26 anos, ela escondeu a gravidez, até que também não me lembro, não sei se ela chegou a contar, se ela abortou ou se ela realmente chegou a dar à luz. Aí eu sei que a criança morreu, suspeita-se até que ela, né, eu acho que foi um aborto mesmo. E ela não sabia o que fazer com a criança, ela colocou num saco de lixo e colocou na lixeira, Nossa. no latão. E colocou no latão. Imagina a descoberta disso. Foi traumática, foi impactante. Nossa. E tanto. Arrepiou aqui, né? arrepia. Tanto que eu nunca esqueci dessa história. E ela me contando assim, eu fui fazendo as cenas na minha cabeça, sabe? Porque não tem como não pensar. E foi uma coisa assim que chocou demais, porque não era. Eu nem sei se é adequado falar, mas não era um feto, era já um bebê mesmo, sabe? Um bebezão, assim. E foi chocante, eu também me arrepio. Nossa. Pela forma da descoberta, que até hoje, ou até a época, né, que ela me contou, foi um insight que deu na pessoa que foi recolher o lixo, que notou que aquilo não era um lixo normal. O peso, o volume, a forma. Tá acostumado a retirar o lixo, né, daquelas Sim. unidades daquele andar e tal, e foi o que aconteceu, e aí depois a família saiu de lá e tal, parece até que eles foram pro interior, porque acabou com a família, né, destruiu a família, porque mais antigamente, assim, a gravidez, né, sem um casamento, era muito complicada, ainda dependente dos pais, e a família muito tradicional, né? Então, sabe-se lá também como aconteceu essa gestação, e eu sei que esse caso foi muito triste, assim. Eu tenho poucos tristes, eu tenho os mais alegres. Eu tenho mais de absurdos, assim, na verdade. Né? Não, esse é absurdo. É o que mais tem, mas esse é triste. Esse foi o nosso Causos do Mundo Condominial. Hoje foi condominial. E, Suzy, o tempo acaba, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui mais tempo, né? Vários temas que surgem para outros episódios. Sim. Você já está convidada para retornar aqui conosco, porque foi agradabilíssima esses momentos. Mas eu não posso deixar você escapar do nosso último quadrinho aqui, que é o Adnoesc. Agora você já sabe, não é surpresa, já não é surpresa e tal. Mas vamos lá, outra pergunta, bate pronto. Você fez as duas, você já elaborou as duas perguntas. Não, você ficou pensando. Não, eu tenho uma lista aqui. Aqui é profissa, né, Cabo Branco? Aqui é profissa. E eu vou escolhendo aqui as que eu vou fazer. E, Suzy, hoje, se você pudesse dar um conselho para Suzy lá que estava acabando de se formar, lá que agora está completando 29 anos de formada, tudo. Se você falasse para ela, o que você falaria para ela de conselho? A Suzy lá da faculdade, acabando de se formar. Nossa, eu nunca pensei. Nossa, você tinha que ter falado pra gente. Não, o objetivo é não falar. Pegar de surpresa. Mas é isso, total, é essa a reação que eu quero. É muito profundo isso. É muito profundo. Você sabe que e não tem resposta errada, fica tranquilo. Aqui não tem perigo. Você sabe que quando eu era criança, eu queria ter agenda. Eu achava maravilhoso ter agenda. Eu queria ter agenda, eu queria ter compromissos, eu queria ir embora, eu queria sair de casa, sabe? Eu fazia minha mala com frequência, ia pra vizinha e voltava, assim. Embora eu sempre
tive laços muito profundos com a minha família e tal, mas eu sempre quis ser independente, eu gosto das minhas coisas, eu gostava do meu quarto, tudo arrumadinho, minhas coisinhas arrumadinhas, na minha casa até hoje é assim, se você me perguntar onde tem uma linha e agulha, eu te falo na gaveta tal, no meu escritório também. Eu queria ter agenda, então eu falo que eu realizei esse sonho, porque eu tenho agenda de papel até hoje, eu gosto de papel, gosto de papel, gosto de anotar. Já estão vendendo a agenda pro ano que vem, então você já tá eu tenho um bloquinho, eu tenho esses insights assim, eu anoto, agora eu tô um pouco mais evoluída, eu mandei e-mail pra mim mesma, até contei pra ele hoje que eu mandei e-mail pra mim mesma, mas eu não sei, eu acho que o conselho que, eu sempre gostei de estudar, sempre fui estudiosa, assim, fiz pós-graduação, muitos cursos de extensão, eu fiz bastante, assim. Eu não sei, eu acho que o conselho que eu poderia dar, eu acho que aí talvez mexeria com a minha natureza, eu acho. Mas eu acho que eu poderia ser talvez um pouco mais observadora, eu acho. Sabe, assim, embora eu seja muito atenta, igual a gente tá conversando aqui, mas eu tô esperta com ele, com o movimento, sabe? Eu acho que eu ainda eu poderia ter sido mais observadora e nem tão ingênua. Eu acho que em muitos pontos eu fui muito ingênua na minha vida, principalmente quando eu comecei assim, eu acho que nos primeiros 10 anos de carreira eu fui muito ingênua. Nossa, eu fui muito ingênua. Eu acreditei muito nas pessoas, eu acreditei muito em contratantes, eu acreditei muito, assim, eu tinha uma certa ingenuidade, eu acho, que não sei se era da idade, não sei se é porque eu tinha vindo do interior, me faltou muita malícia. Eu acho que hoje, se eu tivesse um filho que estivesse começando uma carreira, como eu comecei naquela época, que eu vim lá de Tupã, com um diplominha debaixo do braço, cheio de bichinho de pelúcia, eu tinha 21 anos, sabe, eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria aprender, eu acho que para ter um pouco mais de malícia, um pouco mais de ser um pouco mais sagaz, eu acredito muito nas pessoas, assim, acreditava muito mais, né, a vida também, né, a maturidade também, mas eu acho que esse teria sido o conselho. Maravilha. Suzy, uma honra, um prazer tê-la aqui. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Agradecer também Capo Bianco, Top Media, que sempre... muito legal. Eu acabo esquecendo de falar, mas Capo Bianco, ponta firme. Aliás, se você quiser gravar podcast aqui, é o lugar, meu. E aquele recadinho final para você, você que viu esse episódio até agora, já viu os anteriores? Então, vai lá, veja, olha, tem 60 outros episódios para você se deleitar com entrevistas incríveis. Tem o episódio passado, foi da própria Suzy, falando de ESG, interessantíssimo. Comprem os livros, maravilha, né? Conhecimento que é sempre importante. Claro, hard skills com soft skills. A gente teve episódio também de soft skills que tá imperdível. Então, se você não viu, vai lá ver. Então, a gente tá trazendo aqui conteúdo para você ser melhor profissional, para você ter uma advocacia mais assertiva. E com a Adnotari. Então, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já sua associação para você ter um mundo interessante no direito notarial registrar. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais, lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Não deixe de curtir, compartilhar e também criticar, sugerir, opinar, deixar o seu recadinho aqui no nosso Adnocast. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!